Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que eu aprendi na minha jornada e tenho certeza que vai ser de grande valia para vocês. Eu vou falar hoje por que você pode ter tudo e ainda assim estar falido por dentro. Existe uma diferença muito grande entre ser rico e ser próspero. Esse assunto que eu vou falar com vocês hoje é muito importante e foi muito importante para mim e continua sendo. Eu acho que muita gente precisa ter mais clareza sobre isso. Boa noite, turma. Boa noite, boa noite. Vamos bater aí 150 pessoas, 200 pessoas, a gente entra. Bom ter vocês aqui comigo. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês que me acompanham e vocês são fonte de inspiração para que eu continue levando a mensagem, porque não tem nada a ver com o Evandro Neto, tem a ver com a mensagem, tem a ver com a palavra. Bora para cima? Deus abençoe cada um de vocês. Boa noite. Mais uma vez eu quero falar o motivo pelo qual eu estou aqui. Eu tenho sentido no coração algo que Deus tem trabalhado na minha vida e eu entendi de fato que eu vim para ser rio, eu vim para ser canal, eu vim para ser plataforma na vida das pessoas. E o que um rio faz na vida das pessoas? O rio flui, o rio transborda, o rio derrama, o rio contribui, o rio ensina, o rio direciona. O rio te dá um norte, ele te mostra um caminho. E é isso que eu quero começar a fazer a partir de hoje, nessa série de 3 lives que eu vou fazer hoje, amanhã e depois. E eu espero que vocês saiam daqui melhores que vocês estão chegando. Muito bom ter vocês comigo. Bora começar? Boa noite a galera que tá entrando aí. Larim. Olha, eu vou ter que tirar meus olhos dos comentários aqui, porque tem muita gente que eu amo muito que tá aqui comigo aqui. E isso vai tirar um pouco da minha concentração, do meu foco e vai me fazer chorar e eu não quero chorar não. Talvez no final eu derrame algumas lágrimas aqui. Meus irmãos que estavam comigo hoje na reunião de manhã do Legendários viu o quão emocionante é um testemunho de vida. Acho que muitas pessoas carregam cicatrizes poderosas, vitórias que venceram na vida e tem vergonha de se expor, tem vergonha de compartilhar. E eu tenho dito que pode ser dura a palavra, mas se você não expõe aquilo que Deus fez na sua vida, se você não expõe a sua cicatriz, você está sendo egoísta com aquilo que o Senhor fez na sua vida. Você não veio para ficar calado. Você não veio para ser lago, para ser represa. Água parada dá mosquito, gente. Água parada fede. Você veio para ser rio. E rios de água viva têm que fluir através da sua vida. Não seja egoísta com aquilo que Deus fez na sua vida. E o assunto que eu quero falar hoje, muita gente confunde, que é a diferença de o que é ser rico e o que é ser próspero de fato. Muita gente não entende isso e confunde. E para isso eu vou ter que trazer vocês a um pouco da minha jornada, da minha história, para que vocês entendam aquilo que eu vivi, aquilo que eu aprendi. Há 20 anos, há exatos 20 anos atrás, eu já entrava no segundo semestre, eu acho, de 2006, antes de eu completar 28 anos de idade. Eu já estava fazendo meu primeiro milhão aqui nos Estados Unidos. Literalmente, 4 anos antes, eu tinha acabado de chegar nessa terra abençoada, que eu amo tanto. E, gente, no começo foi difícil, não foi fácil. Eu cheguei aqui sem casa, sem dinheiro, sem plano B, sem conhecer muita gente. Fui morar de favor na casa de uma conhecida, e essa conhecida me apresentou algumas pessoas, e logo eu comecei a trabalhar. E a vida que eu tinha no Brasil era outra. Aqui eu tive que começar do zero. E eu comecei a trabalhar como peão de obra, servente de pedreiro, ou como algumas pessoas em algumas regiões aí do Brasil chama de orelha seca. Eu até tinha um amigo, eu era apaixonado nele. Ele era capitão da PM em Uberaba. E ele me ligava e falava: mano, o que você foi fazer nos Estados Unidos? Trabalhar de orelha seca? E a gente ria e falava. Falei, cara, mas isso não me incomodava, porque era digno o que eu fazia. E eu estava disposto a fazer tudo que eu precisava fazer.
E tudo para mim era muito novo. Mas ali eu estava, sempre pronto para fazer acontecer. Então, sim, eu fiz o que muita gente sonha, mas não tem coragem de avançar, de arriscar e sair da zona de conforto. E em pouco tempo, eu comecei a trabalhar muito, gerar muito recurso. Nem eu mesmo imaginava que fosse acontecer e assim como aconteceu. Eu não esperava. Eu estava muito feliz com tudo que eu estava vivendo, muito mesmo, muito feliz. Mas sabe o que eu descobri depois? Que eu estava tão pobre, tão pobre, tão pobre, que eu só tinha dinheiro. Eu não imaginava, jamais, que o que eu iria passar nos próximos anos iria me ensinar aquilo que eu vou comentar com vocês nessa live hoje. Eu não imaginava que eu precisaria passar pelo que eu passei para estar aqui hoje, olhando para essa câmera, falando para quase 4.000 pessoas. Eu não imaginava. Juro que eu não imaginava. E hoje eu quero falar com você sobre a diferença de ser rico e ser próspero. Porque são duas coisas completamente diferentes. E se você confundir as duas, isso pode te custar muito mais do que dinheiro. Você pode acreditar. Eu acho que no início meu aqui nos Estados Unidos, teve um impacto muito grande, muito forte, com a quebra de uma crença que é muito comum. A de que o dinheiro é a medida final do sucesso. Gente, não é. O dinheiro nunca será a medida final do seu sucesso. E o diagnóstico mais realista que eu vivi é que, de fato, eu alcancei a riqueza financeira antes de alcançar a prosperidade na íntegra. Muita gente passa a vida inteira, acreditando que o problema delas é a falta de dinheiro. De fato, escassez financeira gera dor, limita suas escolhas, cria insegurança. Mas existe uma verdade que poucos descobrem até chegar lá. Dinheiro resolve problemas financeiros, resolve sim. Mas não resolve problemas emocionais. Não resolve problemas espirituais. Não resolve problemas familiares e muito menos o problema do seu propósito, tá? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, a princípio eu confesso, meu foco era sobreviver. Aprender um dia após o outro. E depois vencer. E eu venci. Trabalhei duro, assumi riscos, saí da zona de conforto. Eu conquistei algo assim extraordinário em poucos anos. Nem eu acreditava. Porém, sem perceber, a minha identidade estava começando a ser construída só em torno da produção do trabalho que eu executava, do faturamento e dos resultados que eu tinha. E esse é o ponto onde muitas pessoas se perdem. Pode anotar. Esse é o ponto onde muitas pessoas entram em declínio. Começou a acontecer comigo. E eu entendi que riqueza é ter recurso, mas a prosperidade é ter equilíbrio. Riqueza você possui, mas a prosperidade é quem você se torna. Riqueza pode ser medida em números, e muita gente faz isso. Mas a prosperidade é medida pela qualidade da vida que você tem. Você pode ter milhões de dólares na sua conta e ainda assim está falido no seu casamento, está morto por dentro, está vazio. Você pode ter empresas crescendo, os filhos crescendo, se afastando, porque afinal os filhos são passageiros, os filhos vêm para a gente lançar para o mundo. Você pode ter um patrimônio acumulado e viver vazio por dentro. Você pode conquistar o reconhecimento do público e ainda assim viver sem paz. E foi exatamente isso que eu comecei a descobrir.
Gente, a vida ensina que existem coisas que dinheiro nenhum consegue pagar. Aqui nos Estados Unidos é Zelle. No Brasil é Pix. Não existe Pix que compra caráter, viu? Não existe cartão de crédito que compra sua paz. Não existe financiamento para reconstruir um tempo perdido com a sua família. Uma viagem que você não fez. Não existe investimento nenhum que gere dividendos maiores do que um relacionamento saudável com Deus, com a sua esposa, com seus filhos. O grande erro da nossa geração é querer ensinar as pessoas a ficarem ricas, mas não ensiná-las a ficar prósperas. Pode perceber por aí. O que mais tem hoje é gente querendo vender curso para te ensinar a ficar rico em 48 horas, 72 horas. Gente, sai fora. Corre disso. Isso não acontece. Tem muita gente pregando o que não vive. Tem gente ensinando sobre inteligência financeira, devendo cheque especial, o cartão de crédito. Se liga. Prosperidade não é ter tudo que você quer. Prosperidade é valorizar aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Uma pessoa rica, ela pode perder tudo em uma crise financeira. Ela pode. Mas uma pessoa próspera não. Uma pessoa próspera pode perder todo o dinheiro que ela tem e ainda assim se permanecer de pé. E ainda assim não cair. Porque a riqueza dela não está só na conta bancária. Não está, não. A riqueza dela está nos princípios que ela carrega, nos valores que ela tem. E depois de todos esses anos, a pergunta mais importante não é quanto dinheiro que eu ganhei. A pergunta é, o que o dinheiro que eu ganhei fez comigo? Me afastou de Deus ou me aproximou dele? Fortaleceu a minha família ou enfraqueceu? Ele construiu meu caráter ou simplesmente alimentou meu ego? Porque o verdadeiro sucesso, ele não acontece quando você conquista o primeiro milhão. Você está muito enganado. O sonho de muita gente é fazer o primeiro milhão. Mas o sucesso não está lá não, gente. Não se iluda. O verdadeiro sucesso só acontece quando o dinheiro passa a ser um servo da sua missão e deixa de ser o senhor da sua vida. Anota isso. O dinheiro, ele deve ser um servo para a sua missão e não o senhor da sua vida. Gente, isso é muito sério. Cuidado com isso. Cuidado. Dinheiro é ferramenta, é instrumento, é consequência. E hoje, olhando para trás, eu entendo algo que eu não entendia os meus 28 anos. Ser rico é uma conquista, de fato. Mas ser próspero é uma transformação que você precisa passar. Assim como a borboleta, primeiro ela tem que ser uma larva e passar pelo casulo para voar. Assim como a uva precisa passar pelo processo de putrificação, de esmagamento, de podridão, para se tornar um vinho. O ser humano não é diferente não, tá? O ser humano não é diferente. Se eu pudesse deixar uma mensagem para quem está correndo atrás dos seus sonhos hoje, eu diria, busque riqueza sim. Trabalhe duro. Empreenda. Cresça. Construa patrimônio. Isso tudo é importante. Mas nunca, jamais, jamais troque a sua família por dinheiro. Troque a sua paz pelos resultados. E muito menos os seus princípios e valores pelas oportunidades que chegam na sua vida todo dia. Não troca isso. Não faça isso. Porque no final da vida, ninguém será lembrado pela sua conta bancária, viu? Você não vai levar com você o que você está construindo, não, tá? Nunca vi isso acontecer. A não ser que você leve um cheque no bolso para descontar lá no céu. Isso não vai acontecer, não.
Você só será lembrado, meu irmão, pelo legado que você deixou, pelas vidas que você impactou, pela pessoa que você se tornou durante a sua caminhada, durante a sua jornada. Isso sim é prosperidade. E vale muito mais do que qualquer milhão. Você pode ter certeza absoluta. Pelo menos eu acho. Isso vale muito mais. Durante muito tempo, a minha relação com o dinheiro, eu posso dizer que foi marcada por 3 coisas. E que foram marcantes para mim. Que eu aprendi anos depois. A necessidade, a pressa e a emoção. A necessidade porque eu sabia que eu não tinha espaço para fracassar e eu tinha que dar certo. Eu cheguei nos Estados Unidos e eu literalmente queimei o barco. Eu tinha que fazer acontecer. Eu não tinha outra opção. Eu não podia fracassar. A pressa porque eu queria provar que a decisão de ter vindo do Brasil para cá tinha de fato valido a pena. Que eu tinha conseguido, que eu tinha vencido. E a emoção foi porque por trás de todo esse esforço havia um menino que ainda estava ferido, tentando passar o seu passado para as pessoas que tinham ficado lá atrás, que ele tinha dado certo, que ele tinha vencido, que ele tinha conseguido. E esse menino estava muito ferido. E sabe quando acontece, quando você começa a construir assim? Você cresce, você acumula, você conquista, mas você não descansa. Gente, eu trabalhava, mas eu não conseguia descansar, eu não conseguia ficar em paz. Você acumula, você conquista, você não descansa, você não tem paz. Você chega em lugares altos e ainda assim se sente vazio. Durante muito tempo. Muito tempo. Eu me sentia vazio e não sabia por quê. Rico é quem acumula. Próspero é quem frutifica. Rico é quem tem dinheiro. Próspero é quem tem paz no coração. Tem família. Tem propósito. Tem recursos. Gente, rico é quem ostenta. Quem mostra. Quem tem de fato não mostra não, tá? Quem tem de fato, de verdade, não fica se expondo não. Rico é quem ostenta. Próspero é quem inspira, quem motiva, quem é canal, quem é direção, quem é farol, quem ilumina, quem contribui, quem gera valor. Eu era só rico. Eu demorei anos para entender sobre a prosperidade e começar a viver ela de fato. Anos. Eu tive que viver vários processos de transformação para reconhecer e ressignificar com o lixo emocional que eu carregava. Traumas de infância que eu tinha. Falta de clareza da minha real identidade. Eu achava que eu sabia quem eu era. As pessoas me perguntavam quem eu era, eu achava que eu sabia quem que eu era. É mole? Eu achava que o que eu era estava ligado ao que eu fazia, o título que eu tinha. Ser CEO de uma empresa, dono de uma empresa de sucesso, o carro que eu tinha na garagem, eu achava que era isso. E tudo isso eu não imaginava que era de fato o que alimentava a minha aparência externa em frente ao mundo. E isso criava uma lacuna gigante dentro de mim, que eu não imaginava. Gente, processos são importantes. Ambientes certos são importantes. Caminhar com as pessoas certas nem se fala. Nem se fala. Nos ambientes certos que você vai descobrir aquilo que de melhor você tem. O ambiente certo, ele vai extrair aquilo que você realmente precisa, mas no ambiente certo. Porque no ambiente errado também funciona, só que ao contrário. Napoleão Hill já falava, você é a média das 5 pessoas que você convive. Aquilo que você pensa, você é. Eu podia ir para a Bíblia e ficar aqui o resto da noite falando com vocês sobre esse assunto que eu amo.
Agora, por que muita gente não consegue viver esse processo e por que certas pessoas têm uma resistência muito grande em frequentar certos ambientes? Me conta aí. Por orgulho? Talvez. É desculpinha? Ah, não, Evandro, mas é muito caro ir num ambiente de transformação, é muito caro ir no método CIS da vida, é muito caro ir no evento do método Dash do meu irmão Thiago Brunet, é muito caro ir no Legendários. Desculpinha. Muda a narrativa, meu irmão. Se você não tem dinheiro, alguma coisa você sabe fazer. Você sabe servir um café, você sabe arrumar uma mesa, você sabe limpar um banheiro, você sabe arrumar uma cadeira. Se você não tem dinheiro para pagar, vai servir. Vai servir. Porque foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio para ensinar, para contribuir, para gerar valor, para dar direcionamento, para servir. E você servindo com um coração generoso, isso é o que mais agrada o coração do Senhor. E o que de melhor Ele tem para você, Ele vai te dar. Mas primeiro você serve. Depois você pede. E muitas das vezes, você não precisa nem pedir, tá? Ele mesmo te presenteia e supera as suas expectativas. Porque esse é um pai que ama o filho de verdade. Não tem nenhum pai no mundo que não queira aquilo que é de melhor para o filho. Mas o filho tem que ser obediente. O filho tem que fazer o que precisa ser feito. Por que tanta gente chega em lugares altos, cargos, títulos, trabalho, posição social, conta bancária gorda, e ainda assim sente vazio por dentro? Me conta aí. Posso pontuar algumas coisas aqui. Primeiro porque construiu meios, mas nunca definiu o fim. Trabalhou para chegar, mas nunca perguntou onde de fato queria chegar, para quê e por quê. Segundo, porque mediu o sucesso pelo lado de fora. Número, patrimônio, reconhecimento. E foi deixando lá de dentro. Que são família, fé, saúde emocional. Como se isso fosse consequência automática do seu sucesso financeiro. E não são, tá? Não são jamais. Gente, não há sucesso no mundo lá fora, que paga o fracasso dentro da sua própria casa. Não há. Não há. De que adianta? De que adianta ganhar o mundo e perder sua alma no caminho? Me conta aí. De que adianta? Terceiro ponto. Porque essa pessoa nunca respondeu uma das perguntas mais profundas. Para quê e para quem? O que você quer que permaneça depois que todo mundo parar de te aplaudir? O que você quer que fique depois de todo mundo parar de te dar tapinha nas costas, de ficar te elogiando? Se você ficar dependendo de tapinha nas costas, de elogio, irmão, você não vai crescer não. Pare de buscar a aceitação dos outros, pare de buscar a aprovação dos outros, faça o que tem que ser feito, faça com excelência, faça para Deus. Não faça para impressionar ninguém não. Quanto mais expectativa você gerar no próximo, mais frustrado você vai ficar. E se você não sabe onde você está, por que você está fazendo, aonde você está fazendo, por quê, que sentido tem? Qual o motivo? Por que você está fazendo, se você não sabe qual o motivo? Você tem trabalhado pelos seus sonhos? Para e pensa. Você tem trabalhado pelos seus sonhos? Porque se você não tiver, você simplesmente vai levar a sua vida trabalhando para a construção do sonho de outras pessoas. Pronto, falei. Você não veio para trabalhar na construção do sonho de outras pessoas. Você veio para trabalhar na construção dos seus sonhos. Viva isso. Eu só comecei a responder essas perguntas quando o chão sumiu. E o chão sumiu de fato, tá, na minha vida. O chão sumiu de verdade. Eu não vou falar isso aqui agora. Eu vou entrar em detalhes nas próximas lives e vocês vão entender o que eu tô falando. A minha esposa tá aí. Ela sabe o que eu tô falando. E para complementar, eu fico emocionado porque isso é muito importante para mim. Eu acho que para complementar essa reflexão, esse assunto que eu tô falando com vocês, eu gostaria de apresentar para vocês 7 dicas que eu acho que são muito práticas
para que você encontre a paz de verdade, para que você encontre a felicidade, você encontre a plenitude verdadeira. E essas dicas são, acho que funcionaram muito para mim, ainda funciona. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Vocês querem saber quais são? Comente aí nos comentários, eu quero. Que eu tô olhando aqui, todo mundo, hein? Gente, é comentário demais, eu não consigo acompanhar todo mundo. Mas digita aí, eu quero, e já escreve nos comentários. Eu já vou falar para vocês quais são. E quem ainda não está anotando, eu espero que alguém aí esteja anotando. Quem não estiver anotando e quiser anotar, eu posso dar um minutinho aí para que vocês peguem papel e caneta e... Porque talvez essa live não vai ficar gravada, tá? Isso vai depender aí muito do meu time, as pessoas que estão me ajudando aí nesse processo. Bora? Estão prontos? Pastora Sumaí, minha mentora das galáxias. Em breve estamos juntos, hein? Aqui em Orlando, em nome de Jesus. Anota aí, número 1. Defina seu porquê. Pare por alguns minutos e pergunte a si mesmo: o porquê que eu estou fazendo isso? Não apenas o que eu quero conquistar, mas quem eu quero me tornar com isso. Porque quando o propósito é claro, o esforço ganha sentido. E o sucesso deixa de ser só uma corrida sem linha de chegada. Entenderam? Número 2, invista naquilo que o dinheiro não compra. Tem muita coisa, hein? Dinheiro compra conforto, você pode ter certeza que compra. Dinheiro compra um colchão melhor das galáxias, pra você ter um sonho, o sono dos justos. Ele compra. Dinheiro compra um S90, uma Ferrari top. Compra. Vai ter muita coisa que o dinheiro não compra. Desculpa. Dinheiro não compra amor. Dinheiro não compra respeito. O dinheiro não compra presença. Dinheiro não compra paz. Dinheiro não compra relacionamentos saudáveis. O dinheiro não compra uma cama de hospital quando você está no leito de morte. Porque se comprasse, muitos milionários e bilionários não teriam morrido. Eu posso citar alguns exemplos aqui para vocês. Steve Jobs é um deles. Gente, reserve tempo para sua família, para seus filhos, para o seu casamento, para quem é casado. Para quem ainda não é, eu profetizo em nome de Jesus, você vai arrumar alguém em breve. E talvez esse alguém está aqui nessa live aqui. Fica ligado aí. Tire tempo. Tire tempo para seus amigos. Porque no final da vida, ninguém vai desejar ter passado mais horas no escritório. Se você perguntar para alguém que está lutando pela vida numa cama de hospital, você pode ter certeza absoluta que a resposta dele não vai ter nada a ver com dinheiro. Nada a ver. Pode acreditar. Número 3, fortaleça sua fé diariamente. Constantemente. Diariamente. Fortaleça sua fé. O ser humano, geralmente, ele possui um vazio que conquista material nenhum consegue preencher. Você pode acreditar. Ore, leia, dê a palavra, estude a Bíblia. Tenha comunhão com Deus. Seja constante, busque proximidade. Busque intimidade. Quem tem proximidade tem intimidade. Quem tem intimidade tem resposta. O que mais Deus quer é a sua presença. Para que aí sim Ele te dá o presente que você deseja. É na presença, na proximidade, que a intimidade vem. E quando a intimidade vem, a resposta também vem. Porque você consegue ouvir de forma audível, em alta definição, o que Deus quer falar com você. Mas isso você só consegue com intimidade. Quem está conectado com a fonte sempre encontra paz, independente da batalha que está enfrentando. Pode ter certeza. Cuide da sua saúde emocional. Cuide da sua saúde emocional. Isso é muito importante. Tem muita gente se frustrando porque imagina viver algo e não consegue, porque se compara, se auto-sabota. Vivemos em um mundo hoje em dia que as pessoas estão se comparando muito, principalmente que com a mídia social. Se compara. A grande maioria das coisas que acontecem aí é falso, tá? E você fica se comparando, se auto-sabotando, se frustrando emocionalmente. É por isso que uma das doenças que mais cresce no mundo hoje é a doença mental. Cuide da sua saúde emocional.
Muitas pessoas estão financeiramente prósperas, mas estão totalmente quebradas emocionalmente. Aprenda a desacelerar quando precisa, aprenda a reduzir a velocidade, descanse, desfrute, converse, perdoe. Peça ajuda quando for necessário, pô. Você não é orgulhoso para fazer tudo na força do braço. Eu já fui assim, viu? Carregava uma carga que nem eu sabia que eu dava conta de carregar. Bruto demais, ignorante. Ignorante. Não queria pedir ajuda. Entenda uma coisa. Uma mente cansada nunca consegue desfrutar plenamente as conquistas que ela alcança. Jamais. Seja grato pelo seu caminho. Seja grato pela sua jornada. Seja grato pela sua vida. A felicidade não mora apenas no seu destino. A felicidade não tá só quando você consegue alcançar uma meta. A felicidade não está só depois que você consegue fazer uma venda extraordinária. Se você pensa que você só vai ser feliz quando tudo estiver perfeito, quando você alcançar um objetivo, você vai viver eternamente frustrado. Pode anotar. Pode anotar. Vai ficar frustrado. Porque você vai adquirir essa felicidade no caminho. Quando a gente, é bonito quando meus irmãos legendários que estão me acompanhando na live, beijo pra vocês. Quando a gente está na montanha legendária, a gente sempre fala, desfrute o caminho. Desfrute, contemple as belezas da natureza, uma flor, um passarinho. Desfrute o caminho, gente. Celebre as pequenas vitórias. Reconheçam as bênçãos de hoje. A gratidão do que temos hoje em mãos é suficiente. E eu vou te falar uma coisa. Você só vai ter aquilo que você quer ter depois que você é grato pelo aquilo que você tem hoje. Porque se você não for grato pelo aquilo que você tem hoje, para aquilo que Deus já colocou na sua mão, você não vai ter aquilo que você quer ter não, tá? Não vai. Porque quanto mais grato você for, mais motivo para ser grato você vai ter. Você pode anotar. Reconheça suas bênçãos de hoje. Porque a gratidão transforma o que a gente tem hoje em algo suficiente. Trabalhe para construir um legado, não apenas um patrimônio. E olha que ainda existem pessoas que não sabem diferenciar o que é legado e o que é patrimônio. Patrimônio é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa dentro das pessoas, o que você deixa nas pessoas. Agora pergunte a si mesmo. O que meus filhos, a minha família, meus amigos vão aprender comigo? O que de bom eu vou passar para eles? Porque um dia o seu nome pode até sair uma placa em forma de homenagem para você. Mas são os seus valores. Aquilo que você transmitiu. Que vão continuar vivos na vida das pessoas. Aquilo que você deixou nelas. E não para elas. Viva alinhado com os seus valores, meus irmãos. Viva alinhado com os seus valores. Eu não faço parceria com ninguém. Se os valores não se alinhar. Se eu não sentir a paz que vem do alto. E se a minha esposa não der a bênção dela. Porque nós somos uma só carne. A decisão dela influencia. Crie critérios para você entrar em algum negócio com alguém. Não entre só por emoção. Infelizmente vai dar ruim. Vai dar ruim. E essa paz interior que você tanto busca, ela só nasce quando aquilo que você acredita está alinhado com aquilo que você faz. A paz interior, ela só nasce quando aquilo que você acredita combina e alinha com aquilo que você faz. Não adianta prosperar por fora e se perder por dentro. Não adianta. Seus valores, suas decisões, sua fé, tem que caminhar na mesma direção. Porque aí sim você dorme tranquilo. Independente do tamanho da sua conta bancária, você vai dormir tranquilo. Se a sua conta está no vermelho, você vai dormir tranquilo. Porque no final das contas, felicidade não é ter tudo. É saber que aquilo que você tem está de fato alinhado com quem você é. E talvez a pergunta mais importante que você deve fazer hoje é: quanto você conquistou? Essa talvez não seria a pergunta correta. Quanto você conquistou? Mas sim,
Quem você se tornou durante a sua jornada? Que tipo de pessoa você se tornou? Porque existe uma riqueza que dinheiro nunca poderá comparar. Nunca, nunca. Existe uma riqueza, um tipo de riqueza que dinheiro nenhum compra. Que é a paz que você tem quando você deita a cabeça no travesseiro e sabe que você está vivendo o propósito o qual você foi chamado. Sabe que você está vivendo o chamado que Deus desenhou para sua vida. Dinheiro nenhum paga isso. Dinheiro nenhum paga isso. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu acho que vão te ajudar a entender aonde você está agora. Espero que vocês estejam curtindo a live. Eu não vou estender muito, não. Mas eu acho que essas perguntas vão ser muito importantes para vocês, para que vocês consigam enxergar de fato aonde você está. Porque muita gente não sabe onde que está, quem é, para onde está indo, por que está fazendo isso. É importante você refletir. O que te move hoje? Propósito? Ou necessidade de provar algo para alguém? Seja honesto comigo. Porque enquanto você está correndo atrás de provar para alguém, provar algo para alguma pessoa, você nunca vai conseguir descansar. E quem nunca descansa, começa a perder o que mais ama. É o que estava acontecendo comigo. Eu estava quase perdendo a minha família. Quase perdi mesmo, de fato. O que você construiu nos últimos anos? Me conta. E nesse processo, o que você perdeu? Eu não estou falando de dinheiro não, tá? O que você perdeu nesse processo? Eu estou falando de presença, de relacionamento, de saúde, de paz. E o que ficou para trás enquanto você avançava nos negócios, na empresa? O que ficou para trás? Um jantar romântico com a sua esposa? Um tempo de qualidade com seus filhos? Uma viagem em família? Porque se isso ficou para trás, ficou, não volta mais não. Já passou. Aquela memória não foi criada com a sua ausência. E se Deus te pedisse hoje para você largar tudo que você tem, tudo que você construiu, você conseguiria? Essa não é uma pergunta para te assustar não, viu? É só para te mostrar se o que você tem te possui. Ou se você possui o que tem. Muito forte. Eu espero que você tenha anotado essas lições e principalmente essas últimas 3 aí. E você consiga responder com calma, com honestidade. Você mesmo, sozinho, refletindo. Eu tenho certeza absoluta que Deus trará clareza no seu coração e as respostas que você precisa virá na sua mente. Porque só Ele, só Deus, te conhece desde o ventre da sua mãe. Gente, é isso. Eu preciso que vocês entrem no nosso grupo de WhatsApp, que está no link lá na minha bio. Tem um grupo de WhatsApp lá. E nesse grupo eu vou estar divulgando conteúdos mais exclusivos. Eu quero compartilhar com vocês projetos que Deus tem colocado no meu coração, que é muito importante. E na próxima live de amanhã, nesse mesmo horário, eu vou falar sobre o primeiro lugar onde a prosperidade real é testada. O primeiro lugar onde a prosperidade real é testada. Não é na empresa, não é no mercado de trabalho, não é no banco, é dentro de casa. Dentro da sua própria casa. A família é o primeiro negócio que você precisa aprender a administrar. E a maioria, a grande maioria dos empreendedores quebra nesse negócio sem perceber. A família é seu primeiro ministério. A família é seu primeiro ministério. E se você ainda não me segue aqui, já segue aí, pô. Para não perder as próximas lives e o conteúdo que eu procuro passar para vocês todos os dias. Porque o conteúdo das próximas lives, amanhã e depois de amanhã, eu tenho certeza absoluta que será extraordinário. Já deixa aqui o seu comentário, por favor. Se você considera rico, se você se considera rico, próspero ou ainda está no caminho? Escreve aí. Você se considera rico, próspero ou ainda está no caminho?
Eu prometo para vocês que eu vou ler tudo, e tudo mesmo, e respondo assim que eu puder. Gente, que o favor e a graça do Senhor esteja sobre a vida de você, da sua casa, da sua família. Obrigado por esse tempo precioso que tivemos aqui juntos. Boa noite. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau.